Olá, meus amados irmãos, graça e paz. Sextou! Hoje é sexta-feira e estou chegando com mais uma edição do seu devocional diário Novo Tempo. Hoje os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Isaías capítulo 55, verso 8 a 9. Quando a calamidade atingiu Jó, ele perguntou o porquê a Deus inúmeras vezes. Não há nada de errado em perguntar o porquê, desde que não achemos que ele nos deve uma explicação. Penso que se Deus precisasse realmente nos dar uma resposta, ainda não ficaríamos satisfeitos. Se você disser, Senhor, por que isto aconteceu? E se Deus responder, vou te dizer agora mesmo, estás preparado? Então, sente-se para ouvir. Isto aconteceu porque... Pontinho. Você acha que isso realmente te satisfaria? Creio que não. Se o Senhor te disser por que as coisas aconteceram do jeito que aconteceram, você acha que isto te traria alívio? Tiraria a sua dor ou curaria o seu coração quebrantado? Acho que também não. Acredito que suscitaria ainda mais perguntas. Quando seu irmão morreu, Marta chorou muito a Jesus. Ela provavelmente pensou, isto não é justo, ou não está certo. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, disse ela no livro de João, capítulo 11, versículo 21. Ao invés de corrigi-la, Jesus tentou-lhe passar uma outra perspectiva muito maior e eterna. O teu irmão vai ressuscitar. João, capítulo 11, versículo 23. Maria respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? João, capítulo 11, verso 24 a 26. Em outras palavras, não, Marta, você está olhando para o foco errado. Eu sou a ressurreição e a vida. Isso é exatamente o que Marta não sabia. Jesus iria trazer seu irmão de volta da morte. Ela queria uma cura. Jesus queria uma ressurreição. Deus estava para fazer muito mais e melhor do que ela poderia pedir ou imaginar. O Senhor diz, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Isaías capítulo 55, verso 8. Vivemos de promessas, não de explicações. Não deveríamos gastar muito tempo perguntando o porquê, mas sim, lá no final, o para quê tudo aconteceu. Amém? Receba essa palavra e medite nela. Essa foi a edição do seu devocional diário Novo Tempo de sexta-feira. Nunca esqueça. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Até a nossa próxima edição e fiquem na paz do Senhor. Você sabia que a oração pode ser abominável? Mas afinal, quando isso acontece? Em Provérbios capítulo 28, versículo 9, a palavra de Deus nos diz: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Conforme as Escrituras Sagradas, a oração é abominável quando desviamos os ouvidos de ouvir a lei. Isso pode acontecer por ignorância, negligência ou desobediência proposital. Você deve estar se perguntando, mas quais leis devo seguir? Jesus disse, se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Mateus capítulo 19, versículo 17. Sim, aqueles mandamentos tão conhecidos. Se você não lembra quais são, procure em Êxodo capítulo 20, versículo 3 ao 17. Em Isaías capítulo 1, versículo 15 ao 20, o Senhor nos diz assim: por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer mal.
Aprendei a fazer bem. Procurai o que é justo, ajudai o oprimido. Fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então, e argue-me. Diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Obediência é o caminho para que nossas orações sejam ouvidas. Deus recusa ouvir aquele que recusa ouvir a Deus. E você, tem agido segundo as leis de Deus? Que a graça e a paz do Senhor, nosso Salvador, esteja convosco. Você ouviu Tempo de Oração, fortalecendo nosso relacionamento com o Pai Celestial. Essa é a sua rádio. Nova Vida Gospel. Ligada em você.